Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a segunda refutação é, sobre, de um arminiano, um jovem arminiano, que ele coloca muitos rios contra o calvinismo. E a razão é que eu quero aproveitar e falar da interpretação de alguns textos difíceis que ele tocou. Ele tocou, então quero aproveitar e falar desses textos, mostrar que o calvinismo é completamente bíblico. Depois, eu entendo esse jovem, que antes eu era arminiano e sei que é muito difícil você saber que você não coopera com nada da sua salvação e que Deus está no controle de todas as coisas, E aí vem várias heresias partindo disso. Eu já falei alguma coisa em alguns vídeos, mas meu objetivo aqui é refutar esse garoto que, apesar de ele ser bem jovem, mas ele faz toda a sua apresentação em um rio, né, de poucos minutos, e sem nenhuma base hermenêutica, análise exegética, etc. Na verdade, com todo respeito, os arminianos, eles não têm uma boa hermenêutica e uma boa exegese. Porque se tivessem, eles não eram arminianos, né? Claro, né? E isso nós vamos analisar e vamos colocar. Vamos ouvi-lo e vamos depois falar a proporção que ele for falando no seu vídeo, ok? Vamos lá. Deus salva quem quer e condena quem quer. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Podemos sim, porque... Notem que ele está negando que Deus salva quem quer e condena quem quer. E que nós podemos frustrar os planos de Deus. Ou seja, ele está indo de encontro a textos claros da Bíblia. Antes mesmo de tocar nos textos que ele colocou, nós vamos ver textos claros da Bíblia, como Romanos 9, 15 a 18, que Paulo fala aos romanos, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Está claro aqui que não depende de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. João 6,43, Jesus falando sobre isso, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, é uma ação soberana de Deus. Gente, está claro, está muito claro. É sobre João 15,16, um texto muito conhecido, que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus deixa claro que não foram eles que escolheram, mas eles foram escolhidos por Deus, por Ele, por Jesus. Está claro. Sobre os planos de Deus, minha gente, não tem um texto mais claro do que Jó 42. Parece que eles não leem a Bíblia. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Minha gente, se nós frustrássemos o plano de Deus, Deus não seria Deus. Se nós tivéssemos a capacidade de frustrar os planos de Deus, Deus não seria mais do que um Deus falho, uma pessoa como nós. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, sabe, todo sabedoria.
Isso está fora de cogitação. Isaías 14, 27, que diz assim, Isaías 14, 27, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Minha gente, esse texto está claro. Deus está dizendo quem vai impedir a mão do Senhor. Quem será que invalidará os planos de Deus? Está claro. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os desígnios do Senhor permanecerá. Então, os desígnios permanecerão. Não tem como alguém frustrar os planos de Deus. Isaías 46, 10, isso é só alguns textos. Diz assim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá, está claro. E Efésios 1, 11, o apóstolo Paulo falando do plano de Deus, ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o decreto, o conselho da sua vontade. Está claro que faz todas essas coisas, todas as coisas, segundo o decreto da sua vontade. Então, meus queridos, está claro que esse jovem está indo contra textos claros da palavra de Deus. Mas vamos ver os textos que ele citou e nós vamos ver o contexto e a análise do texto. Vamos lá. Primeiramente, o texto que ele citou foi Lucas. Vamos lá. Calvinismo e Bíblia é igual água e óleo, não se misturam. Lucas 7,30, na tradução brasileira, diz que os fariseus e mestres da lei frustraram o desígnio de Deus. Aqui no contexto, Jesus estava pregando e um monte de gente reconheceu que Jesus era o Messias, reconheceu a justiça de Deus e foram batizados. Mas Deus queria que os fariseus e os doutores da lei também fossem batizados. Mas eles frustraram o plano de Deus porque não quiseram ser batizados. Nessa outra tradução fica ainda mais claro: os fariseus e mestres da lei rejeitaram o plano que Deus tinha para eles porque não quiseram ser batizados. Vejam bem, vamos analisar o texto de Lucas 7,30. Vamos lá, Lucas 7,30, que diz aqui, Lucas 7,30, mas os fariseus e os intérpretes da lei, vamos ler a partir do verso 29, todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Vejam que no verso 29, o Lucas já demonstra no contexto o que seria essa justiça de Deus, o que seria esse decreto de Deus. Ou seja, que eles deveriam ser batizados para arrependimento. É isso, olha só, o texto está claro, para serem batizados. Assim no original está, que diz, e todo o povo tendo ouvido, os publicanos consideraram justo a Deus, assim é o verbo edikaiol, tendo sido batizados no batismo de João, tendo sido batizados a fim de terem sido, porque foram batizados no batismo de João. Assim seria melhor a tradução, porque está no particípio passivo. Isso é uma oração reduzida na língua portuguesa, é uma oração explicativa, uma oração coordenada explicativa reduzida de gerúndio. Na língua portuguesa e no grego é reduzida de particípio, a origem. Então vejam bem que
por terem sido batizados. Aqui mostra o porquê que eles reconheceram a justiça. Aqui é causal, né? Por causa que eles foram batizados com o batismo de João. Assim está claro aqui, que é o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram. O que os intérpretes da lei rejeitaram? Quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, aqui tem bulitutheu, eles rejeitaram, não quiseram, né? Ou seja, exetelsa, o verbo, o sentido é não levaram em conta, né? O verbo grego é não levaram em conta o quê? O decreto de Deus. Agora, qual é o decreto de Deus? O que eles não levaram em conta? O que eles rejeitaram? Eles rejeitaram o decreto de Deus. E qual era o decreto de Deus? Era que aqueles que fossem batizados com o batismo de João, que representava o arrependimento, seriam salvos. Eles rejeitaram o decreto. O decreto de Deus é que todos aqueles que fossem batizados com o batismo de João era a manifestação do arrependimento. Eles estavam rejeitando isso. É a mesma coisa que Deus decretou, que uma pessoa só pode ser salva se crer no Senhor Jesus Cristo. Quando alguém rejeita Jesus Cristo, ele está rejeitando o decreto de Deus, que Deus decretou que uma pessoa só pode ser salva se crer na expiação, no sacrifício de Jesus Cristo. O que eles estavam rejeitando? Não estavam rejeitando o plano de Deus. Eles não estavam rejeitando o decreto de Deus da salvação. Eles estavam rejeitando o decreto de se batizar e que é o resultado do arrependimento. É como se alguém que quer entrar no país sem um passaporte. O decreto, a lei daquele país é que seja com passaporte e seja com visto. Se alguém rejeita esse decreto, ele não entra. Então o sentido é que eles estavam rejeitando a justiça de Deus e que o decreto de Deus, e que o decreto de Deus era que aqueles que se arrependessem seriam batizados com o batismo de João, porque ele era o precursor. É isso. Eles não estavam rejeitando o plano eterno de Deus, o plano da salvação. E por que eles rejeitaram? Porque Deus não abriu os seus olhos. Porque Deus não abriu os seus olhos. Muito bem, vamos ver o outro texto. O verbo é não levar em conta. Não levar em conta. Eles não aceitaram. Traduzir por frustrar está completamente errado. O verbo grego afetel quer dizer não levar em conta, não aceitar. Então vamos ver o outro texto dele. Outro texto que ele fala, né? Isaías 11 é outro grande exemplo que Deus não obriga ninguém a ser salvo. Por quê? Porque Deus amou Israel, o chamava para perto, mas quanto mais Deus chamava para perto, mais eles se afastavam de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quanto mais Deus queria, menos eles queriam. Ou seja, eles estavam frustrando o que Deus queria. No verso 4, Deus diz que atraiu Israel com laços de amor, ou seja, Deus amava muito Israel, chamava eles com amor para perto dele, mas eles resistiram ao amor de Deus. Vamos ver esse texto de Oséias, que ele fala o contrário. Oséias capítulo 11, verso 1, até o verso 4, e vamos analisar. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Vejam bem, meus queridos,
que Deus teve que arrastar o verbo hebraico usado aqui, que é machak, é o mesmo verbo usado que dos irmãos, ou aqueles que tiraram José da cova, é o mesmo verbo. Ou seja, Deus teve que arrastá-los com amor. Ou seja, para Deus, o que Osés estava dizendo é que Deus tem que nos arrastar. Eles estavam negando, sim, é isso que o texto está dizendo, estavam negando, mas Deus teve que arrastar com amor. É isso que o texto está dizendo, e ele não conseguiu atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Esse verbo aqui, o verbo hebraico machak, quer dizer isso. E Deus o puxou, Deus os arrastou. E aí diz que esse arrastar é o amor de Deus. É isso que o texto está dizendo, e ele não conseguiu perceber. Ele achou que eles estavam rejeitando. Não, Deus estava puxando, Deus estava chamando, arrastando. É isso que eu digo, que os arminianos não sabem interpretar a Bíblia. Vamos para Marcos 10, 21, que ele fala, Marcos 10, 21... Esse texto é um texto mais complexo. Vamos lá. Outro ótimo exemplo é a história do jovem rico, porque aqui diz claramente que Deus amou o jovem rico, mas mesmo assim o jovem rico não quis seguir Jesus. Essa passagem vai completamente contra a ideia calvinista de que se Deus ama alguém, essa pessoa vai ser salva e ponto final. Vamos analisar o texto de Marcos, capítulo 10, verso 20 e 21. Vamos lá. Marcos 10, 20 e 21, que realmente o Jesus fitando o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu, então vem e segue-me. A grande questão aqui é se esse amor aqui é o amor para a salvação, porque Deus ama também o ímpio. Vejam aqui em Mateus 5,43, Mateus 5,43, que diz o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, o amor de Deus não é somente para a salvação, é a graça, chamada graça comum. Quando o texto diz que Jesus o amou, é porque Jesus tentou responder para ele, tentou falar com ele, tentou conversar com ele, mesmo diante da sua resposta que não condizia com realmente o que Jesus esperava dele. Então, o amor, né? O amor aqui não é o amor para a salvação. Nós vimos em Provérbios 27:5 algo muito interessante. Provérbios 27:5, que diz o seguinte: Provérbios 27:5, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, a repreensão franca do que o amor encoberto. Essa repreensão franca é uma ação de amor. E Jesus, falando para ele: olha, falta somente uma coisa, vai, vende tudo o que tu tens. Jesus estava amando aquele jovem. Quando nós evangelizamos as pessoas, nós estamos amando as pessoas. E é isso que o texto demonstra. Mas vejam uma coisa interessante. Jesus já tinha dito que suas ovelhas ouvem a sua voz. Olha só em João 10, 25. João 10, 25, João 10, 26 diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é a ovelha de Jesus ouve a sua voz.
E aí Jesus estava explicando exatamente porque as pessoas não queriam saber dele. É porque eles não eram suas ovelhas. Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas os seguem. Então o texto, esse amar aqui, não é um amar para a salvação. Porque o amar para a salvação é a ação eficaz de Deus, como falou Oséias. Ele o arrasta, ele arrasta com cordas de amor, ou seja, Deus simplesmente abre os nossos olhos para que nós, e nos arrasta da perdição eterna, abrindo os nossos olhos. Mas vamos ver outro texto que ele citou. Vamos lá. Jesus amou o jovem rico, quis que o jovem rico seguisse ele, mas como o jovem rico não amou ele de volta e não quis seguir, Jesus não obrigou ele a fazer isso. Em Lucas 19, Jesus chega a chorar porque ele queria que Israel conhecesse o caminho da paz. Ou seja, Jesus queria que Israel fosse salvo, que Israel o aceitasse como único e suficiente Salvador, como Messias e tal. Mas como isso não aconteceu, como o povo frustrou o que Deus queria, Jesus chorou. Em Mateus... Não, irmão, o povo não frustrou os planos de Deus. E vamos explicar em Lucas 19. Lucas 19 diz o seguinte, vamos lá, Lucas... Vou achar aqui, Lucas 19:41, que diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, por todos os lados te apertarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Notem uma coisa interessante, que o próprio Jesus, no verso 42, diz que isso estava oculto aos olhos deles. O verbo está na voz passiva. Está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação. Isso foi ocultado para eles. E aí, Jesus chorou sobre a situação da cidade, como chorou na ocasião da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. O próprio Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ou seja, Jesus chorou mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus chorou diante da incredulidade que o próprio Deus ocultou aos seus olhos, conforme o texto lá no verbo grego, que está no verbo cripto, que está na voz passiva. Então, Jesus chorou exatamente por isso, por causa da sua humanidade. Mas quem o ocultou foi exatamente o próprio Deus. Mas vamos lá para outro texto, Mateus 23, que ele vai colocar também. 23, Jesus lamenta de novo, dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, eu quis salvar vocês, mas você não deixou. Nessa outra tradução diz: mas vocês não quiseram. Ou seja, Deus queria, mas como Israel não queria, Deus não obrigou. Jesus... Então vamos lá para Mateus 23, né? Mateus 23, que diz o seguinte, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vejam bem, o texto deixa claro que Deus quis, através dos profetas, mas por que eles não quiseram? A grande questão é, por que eles não quiseram? Por que eles não quiseram? Porque Deus fechou os seus corações.
Veja bem o que diz o texto: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Por que eles não quiseram? Porque o próprio Deus cegou os seus entendimentos. Nós vamos ver isso em Isaías 6:8, porque Jesus está falando, quando ele diz, quantas vezes eu quis, Jesus está falando dos seus profetas, porque Jesus estava agindo através do Espírito Santo, através dos seus profetas no Velho Testamento. Então, quando Jesus diz, quantas vezes eu quis, está falando dos seus profetas. Tanto é que ele diz, vocês mataram os profetas. Mas por que eles não quiseram? Porque o próprio Deus cegou o entendimento. Vamos ver isso em Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, diz a este povo, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vejam o que diz o profeta Isaías: torna insensível o coração deste povo. Este povo vai ficar insensível o coração, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitante, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assoladas. Está claro que quem estava cegando o entendimento, cegando os olhos dele, ou seja, Deus não permitiu que os seus olhos sejam abertos, que diz o texto, para que não venham, endureçam os ouvidos e fechem os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos. Jesus repetiu esse mesmo texto lá no capítulo 13 de Mateus, quando os discípulos perguntaram por que ele falava por parábolas. Jesus disse, olha, para que eles vejam e não percebam, para que eles ouçam e não entendam. Não entendam. Ou seja, é o próprio Deus que fecha os olhos. É o próprio Deus que fecha os olhos para que eles não vejam. Agora, por que Jesus estava lamentando? Novamente por causa da sua humanidade. Quantas vezes, né? Como ele falou, até como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, está falando através de uma linguagem acerca dos profetas que fizeram isso. Deus estava fazendo isso através dos profetas e eles rejeitaram. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, em suma, vocês estão agindo da mesma forma que Israel do Velho Testamento, quando rejeitaram os profetas. Quando Deus abriu as suas asas através dos profetas. Então é isso. E por último, Romanos 9:21. Vamos ver o que ele diz, né? Diz que Deus ama tanto a gente que enviou ele para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é um convite do Deus que te ama, querendo te salvar. Qual será a sua resposta? Então vejam bem, em Romanos 9:21, em Romanos 9:19, és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Está claro que está falando aqui de pessoa. Quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó homem? Aí eles dizem, não, mas isso aqui está falando do povo de Israel. Ora, minha gente, o povo de Israel não pode ser, a salvação não pode ser tão impessoal assim, o povo, como se o povo é formado de quê? De pessoas. Quando Deus fala de salvação, ele está falando de pessoas, cada pessoa. E é claro que no contexto está falando de individualidade, está falando de Esaú, de Jacó, está falando de individualidade. Ó homem, está falando de individualidade. Então, eu explico melhor sobre
o texto do vaso, né, que Paulo cita, em outro vídeo que eu quero que você acompanhe no meu canal. Que Deus abençoe a cada um e você tiver dúvida, você pode colocar aqui no canal, tá bom? Deus abençoe.